paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é Mães da Bíblia, isso mesmo. Alguém já te fez uma promessa e não cumpriu? Talvez você tenha desacreditado nessa pessoa, né? Bom, mas Deus, Ele faz promessas e Ele as cumpre. Olha que legal, Deus nos prometeu um Salvador. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, já nos mostra relatos de que Deus nos promete um Salvador, um libertador, um Messias. Lá no Novo Testamento, nós podemos ver o cumprimento dessa promessa. Maria e José, ainda quando eram noivos, Maria foi visitada por um anjo. E esse anjo diz para ela o seguinte, que ela vai dar à luz, vai ser mãe, vai ter um bebê. E esse bebê é o Salvador, o Filho de Deus. Lá em Lucas 1, 26. Vamos ler o 28, diz assim, E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O anjo saudou. Quando você chega no lugar, você diz o que para as pessoas? Oi, a paz, tudo bem? Como você está? E o cumprimento do anjo para Maria foi esse. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Isso quis dizer o seguinte, Maria estava sendo escolhida para o cumprimento de uma promessa, a promessa de Deus, Ela estava sendo escolhida por Deus. Maria ficou meio assim, sem entender aquele cumprimento, como assim, que está acontecendo? E o anjo, no versículo 30, ele diz para ela assim, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria era uma serva de Deus. Ela tinha qualidades a qual o Senhor a admirava, Via as suas intenções, o seu coração e via que ela era uma pessoa humilde, uma pessoa de fé. E aí escolheu por suas qualidades. Olha que legal. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Maria, no versículo seguinte, ela acha estranho, como assim? Ela pergunta ao anjo, ela pede uma explicação. Como eu vou ter um bebê? Eu sou noiva, ela não era casada ainda. Como assim? Como que isso vai acontecer? E o anjo dá uma explicação a ela. Ele diz para ela que o filho que ela vai ter vai ser colocado lá na barriguinha dela, vai ser concebido pelo Espírito Santo de Deus. É o Filho de Deus. E Maria, mesmo vivendo numa época muito difícil, porque se ela não era casada e aparecesse grávida, ela poderia morrer apedrejada, as pessoas poderiam acusá-la de ter feito algo errado. Mas mesmo assim, ela foi humilde, ela teve fé, ela creu no Senhor e ela disse sim. Olha o que ela diz no versículo 37, Lucas 1, versículo 37 diz assim, o anjo diz para ela, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas, não há impossíveis para Deus. Ela não era casada, ela não tinha um relacionamento com homem algum. Como assim que ela ia ter um bebê? Para Deus nada impossível, era o Filho de Deus que estava sendo concebido ali no ventre e na barriguinha dela. E ela diz assim, então disse Maria, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela creu no Senhor. Maria não teve medo de dizer sim a Deus, mesmo sabendo que era uma tarefa difícil, que ela ia sim passar por algumas dificuldades, porque as pessoas iam acusá-la,
Talvez, né, tenha passado na cabecinha dela assim, bom, pode ser que José não queira mais casar-se comigo, mas mesmo assim, ela disse sim. E Deus fez o quê? Quando ela contou para José o que havia acontecido, José teve dúvida, né? Ele ficou assim, agora, como que eu vou casar com ela? Ela está grávida, ela deve ter me traído. Mas o anjo também visitou José. Deus enviou o anjo a José dizendo que era para ele se casar com Maria, porque o bebê que estava na barriguinha dela era o Filho de Deus, tinha sido colocado ali por Deus, era o Espírito Santo de Deus que tinha colocado o bebê na barriga dela. Então era para ele sim se casar com ela, era para ele cuidar dela. O anjo encorajou José. Então, ó, a Maria confiou, teve fé e Deus não a desamparou. Deus cuidou de todas as coisas. Ela foi uma mulher, uma mãe temente a Deus. Ela sofreu, com certeza, né? Deve ter sofrido ao ver o seu filho, depois de alguns anos, crucificado, sendo morto, apanhando, sendo chicoteado. Ela sofreu porque ela era mãe. A mãe, ela sofre pelos seus filhos, mas Deus esteve com ela em todos os momentos. Olha que alegria deve ter sido depois saber que o seu filho, aquele ao qual o Senhor, nosso Deus, a confiou, havia ressuscitado, estava vivo novamente. Olha que grande alegria ser a mãe do Filho de Deus. Que honra, né? Ela deve ter sido uma grande mulher, uma grande serva de Deus mesmo, para ter sido escolhida por Deus. Essa é a nossa história de hoje. Uma grande mãe que nos deu um grande exemplo de fé, de confiança, de coragem. Que assim nós possamos ser mães de fé, mães de coragem, que possamos perseverar em oração pelos nossos filhos, que nós não venhamos desistir, porque Deus é contigo, mamãe. Deus tem cuidado de você. Ele é quem te fortalece, Ele é quem nos fortalece. Que sejamos, como Maria, humildes, que venhamos a ter fé. E filhos, honre a sua mãe, cuide da sua mãe. Jesus, quando estava naquela cruz, vendo a sua mãe ali sofrendo, ajoelhada perante aquela cruz, chorando, né? Porque ela estava vendo o seu filho ali sofrendo. Jesus diz à sua mãe assim, ele vê João e fala assim: eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Ele não desamparou ela, ele deu a responsabilidade a João para continuar cuidando da sua mãe. Jesus, Filho de Deus, ele era Deus que se fez carne. E mesmo assim, ele não deixou de cuidar da sua mãe. Cuide da sua mãe, honre a sua mãe, obedeça a sua mãe, seu pai, sua família, seus avós. Cuide dele, tá bom? Que Deus abençoe e espero você lá na igreja domingo para aprender um pouquinho mais sobre as mães da Bíblia, né? Os exemplos que elas têm nos dado. Então, Deus te abençoe e até a próxima.